Quem são os dois candidatos que vão disputar o segundo turno nessas eleições para presidente da República no dia 28 de outubro? Qual é o perfil dos eleitores desses dois candidatos? Nosso assunto nesse vídeo de hoje. Muito bem, faltam apenas 9 dias para o dia 7 de outubro, o dia das eleições gerais no Brasil. A última semana é sempre aquela semana carregada, tensa, sobretudo porque é nela que acontece as maiores tentativas de mudança de voto e muitas vezes denúncias gravíssimas sem qualquer fundamento, com o objetivo de ataque pessoal. É sempre assim no Brasil, é só olhar para trás. Eu não acredito que será diferente nessa última semana. Podem se preparar que vem aí denúncias de todo lado por todos os motivos. Segundo todas as pesquisas de opinião, eu digo todas, esses dois candidatos que irão para o segundo turno disputar a presidência da República serão Fernando Haddad, o Haddad, e Jair Bolsonaro, o Bolsonaro. É bom a gente, entretanto, ficar, como eu já disse aqui anteriormente, de orelha em pé, porque fatos extraordinários é o que não falta nesse país. Os precedentes são muitos. O perfil dos eleitores de Fernando Haddad e Jair Bolsonaro é o seguinte: 30% dos eleitores de Haddad vivem com menos de um salário mínimo por mês, enquanto 16% dos eleitores de Jair Bolsonaro vivem com um salário mínimo por mês. Portanto, a camada mais pobre da população, dos eleitores, 30% preferem Haddad e 16% preferem Jair Bolsonaro. Entre os eleitores que ganham mais de 5 salários mínimos, isto é, aquela parcela da população com maior poder aquisitivo, ocorre o contrário. 42% preferem Bolsonaro e 15% preferem Haddad. Quem ganha mais de 5 salários mínimos prefere Bolsonaro. Quem ganha um salário mínimo ou menos prefere Haddad. Entre os eleitores que estudaram apenas até a 4ª série do ensino fundamental, Haddad tem 28% da preferência e Bolsonaro tem 19%. Ou seja, naquela camada de menor escolaridade formal, que até a 4ª série do ensino fundamental, Haddad tem 28%, Bolsonaro tem 19%. Já entre os eleitores de nível superior, com curso superior completo, Bolsonaro lidera com 33% e Haddad tem 16%. A partir desses dados, nós podemos concluir qual é o perfil do eleitor de Haddad e qual é o perfil do eleitor de Bolsonaro. O eleitor de Jair Bolsonaro é, sobretudo, homem, branco, que tem curso superior, é proprietário, tem renda mensal superior a 5 salários mínimos e tem uma idade de 25 a 40 anos. O eleitor de Fernando Haddad, a eleitora de Fernando Haddad, digamos assim, é mulher principalmente, é negra, tem ensino fundamental incompleto e tem renda mensal inferior a um salário mínimo. Então nós estamos tratando de dois tipos, perfis de eleitores praticamente opostos. Quais são então os motivos que os eleitores de Jair Bolsonaro têm para votar nele? A maioria é a questão da segurança pública, a questão da violência urbana. Ele entende que o porte de arma deva ser liberado, né? Que todo cidadão vai poder andar armado. É isso que ele propõe. Ou seja, a defesa do cidadão será praticamente por ele próprio. É uma das questões. É aquela história repetida, né? Bandido bom é bandido morto. Segundo
Bolsonaro e segundo os seus eleitores. Mas nesse caso, bandido é sempre aquele que é preto, pobre e mora na periferia. Já para Fernando Haddad, a maioria dos seus eleitores é constituída de mulheres pobres, negras. Quais seriam os motivos para que essas mulheres preferissem Fernando Haddad? Os principais foram as políticas públicas dos governos petistas de Lula, sobretudo, e Dilma. Programa Minha Casa Minha Vida, não é? As cotas para as pessoas fragilizadas socialmente, sobretudo as cotas raciais, né? O financiamento para as pessoas sem condições de estudarem e, sobretudo e acima de tudo, o Bolsa Família. Primeiro, vamos lembrar que o Brasil tem hoje 208 milhões de habitantes. Cerca de 106 milhões são mulheres e cerca de 101 milhões são homens. Segundo a ONU, as mulheres chefiam 92% das famílias do programa Bolsa Família. Segundo dados do governo federal, 89% das casas financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida são da propriedade de mulheres, de mães de família. Isso então fez com que as mulheres que são vítimas da violência doméstica encontrassem uma saída para essa situação que não fizesse com que elas se submetessem à violência por falta de opção, por não ter para onde ir. Então fica claro aqui porque essas pessoas preferem Fernando Haddad. Nós estamos com uma luta claríssima, uma disputa muito clara entre uma população que tem melhor poder aquisitivo e uma população que tem mais baixo poder aquisitivo. Isso é evidente na pesquisa. E estamos também diante de um conflito entre mulheres e homens, por exemplo. Nós verificamos claramente que as posições das mulheres são cada vez mais diferentes das posições dos homens. Basta ver agora esse movimento que vai acontecer amanhã, dia 29, eu estou gravando isso aqui no dia 28, chamado de Ele Não. Contra negros, contra mulheres, contra homossexuais, não é? Contra, em geral, programas e políticas públicas de cunho social, cotas raciais, etc. Isso ele coloca com toda clareza. Além disso, ele defende abertamente que ele é a favor da tortura. Ele, inclusive, tem como herói um torturador. Tudo está na internet de voz própria dele. E, sinceramente, eu torço muito para que as mulheres saiam vencedoras, não só agora nesse movimento, mas daqui para frente, porque para mim é muito óbvio que, em termos gerais, em sua maioria, as mulheres são mais conscientes, mais maduras, mais determinadas. Eu estou falando em termos gerais. Nossa participação nessas eleições agora é fundamental, seja você homem, seja você mulher. As eleições não são solução para tudo. Ao elegermos os nossos candidatos, não estaremos resolvendo os problemas. Depois disso vem o acompanhamento, a nossa participação, o compromisso daqueles que elegemos com aquilo que eles se propuseram. Enfim, a eleição é só o começo. Grande abraço.